As eleições municipais de 2024 trouxeram poucos resultados positivos para o campo progressista. Uma das poucas capitais onde a esquerda venceu com autoridade foi o Recife. Lá, o prefeito João Campos foi reeleito com 78% dos votos, derrotando com folga o Gilson Machado, do PL, ex-ministro do Turismo de Bolsonaro. Com uma gestão sem burocracia, uma linguagem jovem nas redes sociais e grande dose de carisma, o Campos já desponta como um dos grandes nomes para o futuro. Ele tem 30 anos e repete a tradição política do pai, Eduardo Campos, que morreu num acidente aéreo em 2014. E também do seu bisavô, o Miguel Arraes, caçado e exilado durante a ditadura militar. João Campos se coloca como um político de centro-esquerda e tem feito elogios e defesa ao terceiro mandato do presidente Lula. Ao mesmo tempo em que controla o PSB, o partido que elegeu 312 prefeitos em 2024, 60 a mais que o próprio PT. Terça-feira, 5 de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar sobre um personagem específico das eleições municipais de 2024, que é o prefeito reeleito de Recife, o João Campos. E eu vou conversar com a jornalista, também colunista, Betânia Santana. Betânia, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Oh, sou eu que agradeço, Gabi. Muito obrigada a vocês. Betânia, para a gente começar essa conversa, eu queria te ouvir sobre esse personagem que é o João Campos, né? Sobre como ele cresceu nessa família, sendo o bisneto do Miguel Arraes, que é uma figura da história política pernambucana tão importante. Também filho do Eduardo Campos, aprendeu em casa, né, com o ex-governador de Pernambuco, a fazer política, a entrar nesse mundo da política, apesar de dizer até hoje que não tinha essa intenção a princípio, apesar de gostar muito de política. Mas ele teve uma reeleição muito impressionante, mais de 78% dos votos agora em 2024. Qual é o peso que o João Campos tem nesse momento, levando em consideração esse momento da esquerda no nosso país? Gabi, a gente sempre conversa por aqui dizendo assim que essa é uma família que já nasce com o DNA da política, não tem Sim. como escapar, ou quase não escapa. E o que aconteceu com o prefeito João Campos é uma trajetória assim, como você colocou, que embora ele diga que sempre gostou muito, mas ele viveu nesse berço o tempo todo, né? Já nasceu com avô, bisavô, com o pai, sempre com o viés político muito forte. Então, ele foi chefe de gabinete, né, no governo do estado e depois foi eleito deputado federal com uma votação estrondorosa na época, mais de 400 mil votos, assim, por Pernambuco. E aí a tendência foi sempre crescer. Teve dificuldades, teve uma eleição dura para prefeito do Recife em 2020, onde ele disputou com a prima Marília Reis pelo PT, ele pelo PSB. Hoje eles estiveram juntos, né? Estão juntos. E teve uma reeleição muito tranquila. E assim, mais do que isso, embora ele nunca admitisse, mas foi uma reeleição já esperada. E a gente aqui comentando nos meios políticos, jornalísticos e tudo, ainda se levantava a possibilidade de ele chegar a mais de 80% dos votos no Recife. Mas 78% já o credencia a ser esse líder com perfil nacional, inclusive, sabe? Foi bem impressionante mesmo o desempenho dele nas urnas desse ano. Foi muito impressionante e acho que é, como você disse, né, Betânia, é indissociável fazer essa comparação da imagem do João Campos, porque ele tem essa herança, ele é um herdeiro político da família Arraes Campos, né, que tem inclusive uma briga histórica que mudou um pouco o cenário com o pai do João Campos, o Eduardo, mas
Dentro dessas características, o que que você destacaria que ele herdou de mais relevante, talvez, essa figura de como ele atua hoje? E claro que ele tem um jeito muito próprio também, porque está muito atualizado com o seu tempo, né? Um político do seu tempo que Uhum. tem um destaque nas redes sociais, mas como era a popularidade do bisavô dele na época, que era muito forte, e do pai dele também. Ele tem, apesar de estar muito presente nas redes sociais, também essa característica do corpo a corpo nas ruas também, né? Com os eleitores. O, a rua dele é tão forte quanto as redes. O que as redes sociais mostram é justamente o que ele vive nas ruas. E, Gabi, eu te digo isso com muita tranquilidade, assim, porque a gente tem acompanhado muito a agenda dele. Tanto a agenda administrativa, a agenda de entregas, a agenda que onde ele entrega escolas, entrega creches, entrega unidades de saúde, praças, que tem sido muito forte dele, parques, qualquer coisa que ele faça, vira uma festa. E a gente tem acompanhado muito algumas dessas agendas, e também durante a campanha a gente acompanhou, seja para fazer matéria, seja só para observar como é como é essa chegada dele, né? Como é que o povo abraça, como é que ele abraça o povo, como é esse acolhimento. E é uma coisa forte de ver. Eu não acompanhei a trajetória do avô dele, a não ser por leituras. Também não acompanhei muito as agendas do pai. Mas o que eu posso te dizer, e o que todo mundo diz, é que essa herança é forte, fortíssima, e que tem histórias muito engraçadas nas ruas. Quando ele chega, o povo fica esperando. Na verdade, o povo fica esperando. E aí eu disse assim, eu vou acompanhar, porque não é possível que em nenhum lugar ninguém faça críticas, ninguém reclame da atuação, ninguém faça cobranças. Como é que se dá esse perfil de João Campos prefeito, João Campos candidato, junto a essa população? Aí eu fui transitar por várias áreas, zona oeste do Recife, zona norte do Recife, a zona sul, nas áreas mais pobres especialmente, e a área central também. Aí um dia ele foi fazer uma... Ele teve dois momentos assim marcantes. Um, ele foi fazer uma entrega de um quiosque numa uma avenida aqui chamada Brasília Formosa, de um bairro que tradicionalmente é petista, muito forte, porque era uma área de palafitas e que era uma favela imensa, e que com a ação petista foi no governo de João Paulo, e o presidente era Lula. Eles deram uma cara nova à comunidade. Então, deixou de ser uma área de palafitas para ser uma comunidade. Aí estava todo mundo enlouquecido, esperando João Campos. Era a entrega só de um quiosque, de uma reforma grande que a prefeitura fez na orla. E foi uma festa, e estavam lá os barraqueiros, gente da comunidade, gente articulada, alguns políticos, alguns vereadores. E aí tem uma amiga minha que morava na área e ela disse assim: ai, Beta, só as comunidades mais pobres que fazem isso com o prefeito. Aí eu disse: será? Será mesmo que é só nas comunidades mais pobres? Aí, nesse mesmo dia, ele tinha uma agenda em um outro bairro, que era um bairro mais classe média alta, chamado Madalena, aqui na zona oeste do Recife. Ele foi entregar uma praça da infância. Aí eu disse, sabe o que é que eu vou fazer agora? Eu vou para esse bairro para ver como é que está a receptividade lá também. Oh, Gabi, a receptividade foi a mesma, para uma proposta diferente, e de públicos variados. Assim, tanto faz crianças, jovens, adolescentes, é muito acolhedor, idosos. Todo mundo estava no bairro da Madalena esperando o prefeito João Campos, na mesma festa, com a mesma alegria que se esperou e que se acolheu lá no bairro de Brasília Teimosa, que é um bairro na Zona Sul, mas um bairro mais pobre, de um outro nível, né? Uma classe média baixa, assim. Então, assim, a gente foi observando o quanto ele é popular. E teve um outro episódio, e aí eu também presenciei, ele foi andar pelas ruas centrais do Recife.
Quando ele entrou pelas ruas centrais, eu digo, quero só ver. Ele inaugurou uma praça que estava bem acabadinha, era a Praça Maciel Pinheiro, onde fica o busto e fica em frente onde a escritora Clarice Lispector, ucraniana, né? Mas que viveu aqui no Recife. E aí tem em frente à praça a casa de Clarice, que inclusive vai ser reformada. Ele inaugurou essa praça, saiu andando pelas ruas centrais do Recife, atravessou pontes e tal, e chegou do outro lado de uma das pontes, né, numa rua chamada Rua Nova. E aí, ele transitando, aí eu disse, não é possível que ninguém faça nenhuma cobrança. O povo só quer selfie, É quer beijo, quer impressionante. entregar carta. É impressionante. Aí, nessa rua, por onde ele estava passando, e o povo gritando, aí um senhor reagiu dizendo assim, é, todo mundo só quer tirar selfie, abraçar o prefeito, eu quero é que ele cuide, e libere a ponte giratória. A ponte giratória está em reforma há um bom tempo, há mais de um ano. E foi interessante perceber, porque com a reforma dessa ponte, ela foi interditada e o trânsito mudou muito. Agora a cidade já está mais adaptada, mas foi uma mudança grande no trânsito da área central do Recife. E aí esse senhor bem irritado. Aí eu disse assim, ele falando para mim, aí eu disse, e por que o senhor não reclama a ele mesmo, ao prefeito? Ele está vindo aí, fale com ele, né? Porque até para ver qual seria a reação. Tô bem Aí ele, curiosa. e ele vai, e ele vai ligar para isso, ele vai ligar para mim, eu digo, faça, faça. Aí nisso o prefeito vinha, né? O prefeito vinha chegando e ele abordou o prefeito e disse assim: eu estou muito irritado. Aí ele parou tudo para ouvir aquele senhorzinho, depois de várias selfies. Aí o senhor explicou, não, porque. Aí ele foi. A ponte giratória está aí, o trânsito está um inferno, a área central está um inferno. Aí ele, com muita tranquilidade, olha, deixa eu explicar para o senhor. Essa ponte, a gente foi fazer a manutenção normal, como a prefeitura tem feito na maioria das pontes da cidade. E aí, no processo de manutenção, a gente descobriu, explicou tudo. A gente descobriu que ela estava precisando de muito mais do que naquele momento a gente podia fazer. Precisava-se de um projeto estrutural, parará, porque as dificuldades eram maiores, não sei o que lá, não sei o que lá. A manutenção ia ser muito maior. Aí, por isso, não sei o que, não sei o que lá. Aí, daqui a pouco, sabe o que aconteceu, Gabi? Estava o senhorzinho pedindo uma selfie com o prefeito João Campos. Olha Assim, só, o é, plot twist da história, né? É isso. muito interessante como ele reage a essas críticas também. Acho que as pessoas talvez que estejam nos acompanhando, porque foi um fenômeno tão grande o João Campos, né, Betânia, que muita gente foi assistir a entrevista dele no Roda Viva e se surpreendeu com a tranquilidade com que ele estava dando as respostas ali. Ele foi indagado bastante, não só sobre ele como uma figura tão preeminente, mesmo tendo só 30 anos de idade, né, já como cabo eleitoral até, mas também pensando no futuro, né? Até você foi uma das jornalistas que perguntou sobre a possibilidade de ele ser um candidato aí futuramente. Eu pergunto também, lá no passado, quando o João Campos foi eleito prefeito pela primeira vez, a revista Piauí fez um perfil dele. Isso foi em abril de 2021. E aí eu fui reler antes da nossa conversa para ter uma ideia de qual era a postura dele naquele momento. Eu achei muito interessante porque os adversários políticos dele já diziam, lá em 2021, durante a Covid, ele já acompanhado da equipe dele de redes sociais, inclusive saíram matérias dizendo que a equipe é a mesma que fez a campanha eleitoral agora, claro, talvez um pouco mais robusta, mas é uma equipe muito antiga que já conhece, já acompanha o trabalho dele. Os adversários políticos diziam justamente que ele continuava em campanha eleitoral, mesmo depois de ter sido eleito. Então, achei interessante esse fenômeno. E eles foram atrás de conversar com figuras políticas de Pernambuco, como, por exemplo, o ex-senador Armando Monteiro. E uma das críticas do ex-senador era, nessa época, né, era esse sistema oligárquico que é velho, apesar de ele ser um rosto novo dentro dessa política, né, que surgiu com a morte do pai dele. Esse senador disse na época que via risco de desgastes futuros para ele, por conta dessa questão das críticas, né, desse projeto hegemônico da família. Eu pergunto se você vê esse risco
E como que você acompanha, né, essa, vamos dizer assim, tem uma certa dualidade que é um rosto novo com um projeto oligárquico velho. Vou usar aqui os termos justamente que o Armando usou nessa entrevista para Piauí. Tá. Vê só, Gabi, eu não sei, eu não vejo hoje, analisando hoje, esse desgaste. Eu Se não sinto fortaleceu esse muito, né? desgaste. Ele se fortaleceu demais, demais, demais. E por onde a gente anda, veja, é o meu olhar empírico, né, de jornalista, de repórter, né, que tenho acompanhado. Não fiz levantamento, não tenho pesquisa, não tenho base que não seja o olhar que eu vejo das pessoas E o também, resultado né? das urnas, né? E o resultado das urnas, sabe? Algumas pessoas da oposição criticaram, ainda na reeleição agora, porque as capitanias hereditárias em Pernambuco não vão acabar, os campos vão sobreviver, os arrais, os Andrade Lima, né? Porque a mãe dele é Andrade Lima também. Aí você se pergunta, sim, e qual vai ser a outra vertente? A governadora, hoje, a atual governadora, que é Raquel Lira, é também de uma família tradicional, que são os Lira, sabe? Então, assim, esses grupos se fortalecem e o que talvez não seja muito saudável, mas qual foi a reação das outras linhas partidárias diante disso, sabe? Dos grupos não oligárquicos, talvez. Entram sem força? Entram sem força. E depois de uma reeleição como essa, de 78%, ninguém nem levou em consideração. É a maior prova de que o eleitor não levou em consideração isso, sabe, Gabi? O que ele quis foi reeleger João Campos, porque João Campos tem feito entregas e porque João Campos é muito popular, seja nas redes sociais, seja na presença física. Eu não vejo, pelo menos por enquanto, nesse cenário, nenhum desgaste provável por causa disso. A não ser que haja um outro problema, alguma denúncia, alguma coisa que não esteja no script hoje, que aí possa mudar o rumo desse cenário, sabe? Por isso, não vejo, não. Isso é muito interessante que você traz, e aí eu aproveito para trazer um pouco, talvez, o cenário em outras capitais, né? Porque, por exemplo, o João Campos foi esse fenômeno e até apoiou no segundo turno algumas candidaturas. A própria Natália Bonavides lá em Natal, que apesar de não ter vencido nas urnas, ela foi alçada também a esse novo rosto progressista, também muito importante, foi colocada, né, no cenário nacional e muito fortalecida, ela sai maior do que ela entrou nessas eleições. Ele também foi para Belém, onde a gente teve uma eleição, né, pensando no campo progressista, que em Fortaleza, que foi uma disputa muito, muito acirrada. E aí também já, mesmo nesse momento assim tão jovem, já uma espécie de cabo eleitoral ali, usado, utilizando a imagem dele como um prefeito com muita votação, com muita relevância, não só nas redes, mas também nos votos, né, como a gente viu se concretizar nesse primeiro turno, para alçar essas novas lideranças, né, progressistas. Então, eu pergunto o que a esquerda, de maneira geral, porque houve até uma lavação de roupa suja pública, né, entre o PT, por exemplo, a Gleisi Hoffmann com o ministro Alexandre Padilha, a respeito de o PT estar numa espécie de zona de rebaixamento. E o João Campos, ele surge como um contraponto. Quais são, talvez, na sua avaliação, o que o campo progressista pode aprender com uma liderança como João Campos, né? O que ele trouxe de novo para essas eleições municipais? Você, com toda a sua experiência, acompanhando tão de perto o trabalho dele. O PT poderia. O PT tem bons nomes. O PT tem Natália, né? Em Natal é um nome forte. E o PT elegeu aqui no Recife duas vereadoras, mas uma que já estava, que é reeleição, que é a Liana Cirne, e outra que é uma vereadora TikTok também, que veio das redes sociais, que é a Cari Santos. São nomes que vão sendo construídos. Mas o PT não veio consolidando, ou talvez tenha se preocupado um pouco mais com isso a partir dos últimos anos, quando viu João Campos crescer.
Então, eu acho que as forças mais à esquerda, ou consideradas mais progressistas, precisam estar atentas a isso, assim, de que um líder não se constrói da noite para o dia. Eles até sabem disso já. Mas deixaram esse vácuo, acho que apostando que ter um presidente, talvez ter um presidente da República facilitaria isso, né? Você tem no Planalto, você tem no Executivo um presidente petista pernambucano. E não é bem assim, não se tem um líder, você acorda político e no outro, você dorme político e acorda líder político no outro dia, né? O processo de João Campos, ele vem de uma longa história, embora ele seja muito jovem, mas ele vem nessa construção. E eu acho que a grande lição que ele deixa, sabe, Gabi, é uma coisa de não parece. Ele pode até ter todos os problemas e todas as dificuldades, eu nem duvido disso, mas não parece chegar como, se apresentar como se estivesse fazendo um sacrifício na política. Ele sempre coloca, eu faço com alegria. Eu acho que essa imagem, que também foi desenhada, porque hoje é impossível viver sem as redes sociais, então construiu bem a força das redes para segurar a popularidade, especialmente junto à juventude, que era um segmento que já nem queria ouvir falar de política, já nem estava indo para as ruas. E essa força, e a força administrativa. Ele tem uma equipe muito boa, ele formou uma equipe que está antenada, que está fazendo entregas, que está trabalhando coesa, ninguém está separado, que está todo mundo junto. Então, eu acho que fica muito claro esse recado da formação. Você tem que aliar as duas coisas, uma pauta administrativa junto a uma pauta política, porque ele também tem se dedicado a ampliar o leque. Veja, é uma outra coisa, mas que tem que ser levado em consideração. Quebrar as arestas, quebrar radicalismos. Por exemplo, ele tem petistas no governo, mas ele tem gente do União Brasil. Ele fez meio o que Eduardo Campos fez, né, no governo, ampliou o leque das forças políticas. Quem imaginaria o PT junto do União Brasil há algum tempo? Aí hoje eles trabalham com algumas resistências ainda do PT junto aos líderes do União Brasil. Sabe, esse contraponto e essa força política que João Campos alinhavou e que se mantém costurada no governo dele e que deve se repetir na próxima gestão. Eu acho que é bem isso. A gente tem, por exemplo, a gente falou sobre a eleição em Fortaleza, que foi muito acirrada. O candidato do PL, que perdeu nas urnas, o André Fernandes, ele tem mais de 2 milhões de seguidores. O Evandro Leitão, que foi eleito, ele tem 206 mil seguidores. Estou falando aqui da rede social do Instagram. Diferente do Sim. João Campos, que tem, assim, ele é um fenômeno de Instagram, mais de 2 milhões e meio de seguidores. Então, até que ponto as redes sociais hoje decidem uma eleição? Acho que a gente já viu que não, mas cada vez mais ela tem um peso mais importante, né? Antes a gente tinha o tempo de televisão e também o dinheiro como as principais ferramentas para decidir uma eleição. Acho que a máquina ainda é muito importante, tanto que a maioria das cidades brasileiras a gente teve reeleição com máquina, né? Falando de eleições municipais. Agora, o quanto as redes sociais se tornaram uma ferramenta importante, pensando já, por exemplo, o João Campos já é um candidato assim, virtual ao governo de Pernambuco em 2026, né? E vai continuar investindo e viu que é importante para ele investir em redes sociais desde que ele foi eleito. Quer dizer, desde a Covid ele já fazia o trabalho que ele faz hoje. Mas o quanto as redes sociais são importantes nessa equação? As redes são inegavelmente muito importantes, não são decisivas, como a gente observou. E até no Roda Viva, é uma coisa que ele já vinha dizendo, e no Roda Viva ele repetiu com mais ênfase. Até acho que até foi uma pergunta minha. Eu tinha colocado para ele que nos discursos ele lembra muito hoje que em 2020, quando ele foi eleito pela primeira vez prefeito do Recife,
todo mundo criticava, muita gente não apostava que ele fosse conseguir dar conta da administração de uma das principais capitais do Nordeste. Ele sempre brinca dizendo assim, o que de melhor me chamava era de príncipe, era uma brincadeira. Hoje ele é chamado de prefeito TikTok, né? Porque por essa Sim. abrangência aí nas redes sociais. E aí, quando eu perguntei aí, até onde isso ajudava, ou até onde isso poderia atrapalhar, né? Era a popularidade, mas também muita gente usava, é um prefeito que está dançando na cara do povo, que está ignorando a dor do povo, que está ignorando o sofrimento do povo. E ele foi bem enfático. Ele disse assim, não adianta só ter as redes sociais. É preciso ter as redes sociais e fazer entregas. E outra coisa, ser nas redes sociais, isso é ele quem diz, e é assim que ele tem agido, o que você é de fato, para você não criar apenas um personagem que apenas uma caricatura, que não seja você de fato, que tem que haver um alinhamento entre o que você mostra nas redes e o que você faz no dia a dia. E, por exemplo, ele até brincou dizendo assim: se você é uma pessoa séria, use as redes sociais com seriedade. Se você é uma pessoa que brinca, use as redes sociais e brinque. Então, Sim. assim, o recado dele naquele momento foi: sem rede social não dá para viver. Sem rede social não dá mais para fazer política onde quer que você esteja. E sem redes sociais, onde você seja você mesmo, onde você se coloque. Eu achei isso bem importante, sabe, Gabi? Porque os estudos realmente apontam assim a força das redes, mas ela nunca foi decisiva. O, o, a, a força da máquina talvez tenha sido, em algumas cidades, muito mais decisiva, muito mais importante do que as redes sociais. Mas esse balaio todo, esse conjunto de coisas, ajudam muito, né, no contexto geral. É isso. Sem dúvida, ainda mais num contexto em que a extrema-direita domina muito bem a ferramenta das redes sociais, e é uma crítica que se faz também sobre a dificuldade, né, de ter essa comunicação também por parte do campo progressista, porque muitos especialistas dizem que virou uma comunicação própria da direita, tanto que o X, o antigo Twitter, é um lugar em que a extrema-direita propaga fake news, virou um campo muito próprio ali dessa discussão. O Telegram também é muito utilizado para isso, então acho que ele consegue romper por meio dessas estratégias do marketing, enfim, da campanha dele e também da equipe que acompanha ele há tanto tempo, consegue romper com essa estratégia que ele utiliza. Betânia, é um prazer te ouvir, conversar com você. Quero muito te agradecer aqui pela sua presença no ICL e no Em Detalhes também. Ô, Gabi, eu que agradeço e estou sempre à disposição, se precisarem, no que der para ajudar, que a gente traz a experiência de rua para ir fazer essa troca aí com o pessoal. Com certeza, é fundamental e a gente se fala em breve. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a Acompanho. você. Quero lembrar você, aproveitar que a gente está chegando aqui no final desse episódio, que a gente vai ter uma nova formação do Empreendedor Mestre. A gente está abrindo inscrições para a terceira turma, vai ter uma aula do Eduardo Moreira para começar esse curso, que vai ser o segredo das vendas e da persuasão também. Então, o Edu vai te ensinar como contar histórias que engajam, para você decolar, né, nesse campo, nesse seu negócio, e começar a realizar esse sonho no campo do empreendedorismo e também reunindo os melhores professores desse mercado. Então, ele vai trazer ferramentas, não só ferramentas práticas, mais realistas, respeitando, né, esses valores que você tem e aprender a hackear esse sistema capitalista, disputar com os grandes também. Então não perde a nossa primeira aula do Empreendedor Mestre, vai ser no dia 14 de novembro, 8 horas da noite, e você pode fazer a sua inscrição aqui por meio do Em Detalhes, em detalhesicl.com.br, para garantir a sua vaga e assistir essa primeira aula e ver tudo que vem por aí. Você fica com o Mercado de Investimentos, na sequência vem o Rolê ICL, e para você que nos ouve nas plataformas de áudio, você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. Obrigada e até amanhã. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto.
Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.